Olá, como vai? Diário nas eleições 2022. Como foi do primeiro turno, nós estamos aqui para o segundo turno, com transmissão ao vivo em todos os nossos canais, com uma cobertura completa, dando um oizinho aqui para o pessoal do Instagram. Comentem de onde vocês estão nos acompanhando, o bairro, a cidade, para que a gente tenha essa conexão mais próxima. Hoje também no TikTok, com a equipe completa aqui fazendo um trabalho muito bacana nessas eleições. Aliás, todas as equipes estão na rua, trazendo o melhor para vocês durante todo o dia, e é óbvio que a gente não para, né? Agora vem a apuração total. Daqui a pouquinho eu tenho o meu companheiro de live, que é o Sérgio Vieira, diretor de jornalismo aqui do Diário do Grande ABC. Nesse primeiro momento eu vou trazer um pouquinho de números para vocês, como foi um pouco hoje também, mas depois a gente vai falar, entender um pouquinho do nosso panorama político que nós estamos vivendo e acompanhar a apuração minuto a minuto. E no site do Diário, que é muito importante dizer isso para vocês, quer saber a primeira informação, quanto está a porcentagem, número de votos? Pode clicar que está no ar. Johnny, a gente consegue colocar aqui no ar para mostrar para o pessoal como está, por favor? No site, você entrar, nos intervalos dessa minha entrada aqui com vocês também no YouTube e dos outros canais, vocês. Aqui, olha, isso é legal. A gente já vai poder acompanhar minuto a minuto mesmo a porcentagem. Hoje nós estamos falando de uma eleição um pouco mais enxuta do que foi do primeiro turno, né, gente? Hoje é só presidente e governador, só, né? A palavra só não existe, é tão importante. É um dia lindo para a gente exercer a democracia mesmo. Então, nós temos os candidatos a presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Messias Bolsonaro, do PL, governador do estado de São Paulo, porque nós temos ainda outros governadores não eleitos no primeiro turno, ainda concorrendo, né, em Brasil, mas para a gente aqui, o nosso maior interesse é o governador do estado de São Paulo, Fernando Haddad, PT, e Tarcísio Gomes de Freitas, republicanos. Nós vamos acompanhar, então, se você entra no site, essa apuração está para vocês todo o tempo, e também está para vocês no YouTube, quando a gente está aqui entre esses meios, nós vamos falar, e entre nossas entradas também nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Hoje, a capa do nosso jornal traz um pouquinho sobre os números, né, que nós estamos vivenciando nesse domingo de sol maravilhoso. Aliás, acho que até por ser um domingo de sol mesmo, o movimento na Imigrantes, nas rodovias, vindo, né, do litoral sul, aqui nosso, está bastante intenso, viu? Nós soltamos uma reportagem agora há pouco também, nosso site, dá um clique por lá, que vocês já vão saber mais informações. Aí no Instagram já deve ter a matéria também para vocês, tem, né, Gui, do movimento da Imigrantes e tudo mais. Vocês já deem um clique para ficar, né, sabendo exatamente, até porque foi realmente, nós estamos vivendo aí os últimos dias de sol maravilhoso, mas eu sei que amanhã a chuva chega para dar as caras novamente. Ainda não cai a temperatura muito, mas terça e quarta é uma frente fria de dar gosto. Espero que seja a última. Realmente, eu não sei vocês, mas eu estou na torcida para o nosso verão brasileiro chegar. E independentemente de quem ganhar, nós torcemos para que faça um bom governo para o brasileiro e para a brasileira. É isso que importa. Nós fomos exercer nosso papel de cidadão. Agora há pouco mesmo eu fui votar por volta de umas 3h10. Não tinha ninguém na fila, eu cheguei e fui direto. No primeiro turno foi bastante sofrível na parte da manhã, mas agora acho que até por não ter a biometria, ser um pouquinho menos a questão de votação também, né, a quantidade, foi muito prático e estava super bem organizado. Parabéns a todos. Como eu falei para vocês, nós vamos falar um pouquinho sobre, pessoal, dando um oizinho aqui, eu vou desligar aqui, ó, só trazer a informação, mas como eu falei para vocês, aqui alguns números que nós trouxemos na reportagem feita pelo Arthur Rodrigues, aqui para a parte de política do Diário do Grande ABC. No Brasil, são mais de 156 milhões de brasileiros que vão às urnas hoje, né? Foram às urnas hoje para as eleições nacionais. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, a votação para presidente e governador está somente em 12 estados, conforme eu falei para vocês, com necessidade de segundo turno. Ocorre em 5.570 cidades do Brasil e em 181 localidades no exterior. No Grande ABC, somos mais de 2 milhões de cidadãos aptos a participar do pleito, o que representa 1,38% de todo o eleitorado brasileiro. Os moradores das 7 cidades escolherão o presidente, né? Escolheram já o presidente e o governador. A cidade com maior quantidade de votantes, sabe qual é? São Bernardo do Campo, com 639.960 moradores com título. Rio Grande da Serra, por sua vez, é o menor colégio entre as 7 cidades, com 35.759 votantes. Aliás, se eu não me engano, em São Bernardo também é o quarto colégio eleitoral, o maior colégio eleitoral
do estado de São Paulo. Depois eu confirmo essa informação para vocês. Uma outra informação que é bem interessante para o nosso grande ABC. Lula venceu no primeiro turno, a gente falando, em 5 das 7 cidades. O ex-presidente teve 768 mil votos, 768.432 votos na região, enquanto Bolsonaro terminou o primeiro turno com 647.619, certo? No governo do estado, Tarcísio de Freitas, republicanos, e Fernando Haddad disputam a preferência dos 34.667.793 eleitores paulistas. No primeiro turno, o ex-ministro da Infraestrutura do governo de Jair Bolsonaro teve 42,32% dos votos contra 35,70% do petista. Aqui na nossa região, o Tarcísio venceu apenas em São Caetano, uma das 7 cidades. O candidato do Republicanos teve um total de 507 mil votos e 507.287 votos na região, enquanto o petista terminou o primeiro turno com 639.366. É isso, né? O jornalismo ele traz números para vocês, eles trazem e traz a questão da realidade e a gente traz o nosso grande ABC, que é isso que nos importa. Nós lutamos por todas as questões que envolvem isso. Daqui a pouquinho, quando o Sérgio Vieira estiver conosco, nós vamos falar, inclusive, do que os governadores destinaram para a gente, falando de educação, segurança, mobilidade. A gente tem muito a falar sobre isso e a gente vai trazer com a sua opinião. Então, fique conosco, comentem, compartilhem. Quanto mais a gente tiver essa conexão, mais nós conseguimos trazer essa realidade, essa informação para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Nós estamos falando aqui, 5 horas e 10 minutinhos, entrando agora ao vivo, Juliana Pontorim, e daqui a pouco a gente já conversa novamente. Já tem interação na tela, eu gosto assim, gente. Comigo tem que ser interação na tela. Márcia Mosca Vieira, boa tarde, estou em São Caetano, no Bairro Cerâmica, a gente adora o pessoal do Bairro Cerâmica, muito obrigada pelo carinho. Kleber Diniz, boa tarde, estou na Vila Helena, Santo André, que legal. A gente está com transmissão ao vivo no Facebook também. O pessoal do Facebook interage muito, viu? Acho isso muito legal, muito obrigada pelo carinho. Anderson Pereira, boa tarde, estou em Santo André, que bom, seja bem-vindo aqui. Ângela Maria Alvar, boa tarde, estou em São Caetano, Jardim São Caetano, muito obrigada pela presença. É isso, gente, a interação de vocês, mas essa aqui é uma entradinha só para a gente dar aquele oi e dizer que vamos ficar muito tempo ainda aqui nessa apuração. Eu sei que essa eleição tem sido acirrada, mas acima de tudo, gente, a nossa família, a gente tem que pensar nisso, zelar pela nossa família e a gente ter realmente, cada um ter a sua opinião e respeitar a opinião do outro. E façamos sempre o melhor e torçamos por melhor, que é isso que importa. E vocês fiquem com a gente, hein? Nosso site não esquece. Eleições Diário 2022 é com tudo aqui para a gente trazer tudo para vocês. Até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta às 18 horas ao vivo, diário nas eleições 2022, com essa cobertura completa. Nós já falamos um pouquinho, muito rápido aqui às 5 horas da tarde, e agora oficialmente conversando sobre números, conversando sobre a realidade desse nosso segundo turno e trazendo tudo para vocês. Recebendo em nossos estúdios o diretor de jornalismo Sérgio Vieira. Boa tarde para você. Boa tarde, Juliana, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. E você? Que ótimo, graças a Deus. O exercício da democracia, todo mundo cumpriu entre 8 e 5 horas, e vi um post que você fez aí nas suas redes, dizendo que hoje estava tranquilo, né? Eu lembro que no primeiro turno você relatava que foi um pouco mais tumultuado, né? Demorou para você poder votar, né? Você sentiu isso? Na realidade, assim, até acompanhando com todas as pessoas que falam com a gente no WhatsApp e tudo mais, assim, parece que foi normal para todo mundo, uma votação muito mais tranquila. Porém, de manhã, eu acho que o pessoal acaba saindo, né, para aproveitar o almoço de domingo, esse sol maravilhoso. Mas à tarde eu cheguei, de verdade, parecia que estava assim, eu falei, oi, boa tarde, entrei. Foi muito rápido, muito bem organizado. E eram duas, assim, no caso do estado de São Paulo, sim, eram 2 números, duas votações, sim, né? No primeiro turno foram 5, né? Com certeza. Isso por si só. Uma das coisas que eu acho que dá para ressaltar tanto no primeiro quanto no segundo turno, Sérgio, foram as presenças, né, dos jovens e dos idosos. Isso a gente acabou, eu vi agora, mesmo tendo pouquíssima pessoa e tudo mais, eu vi essa questão da disparidade de idade, mas querendo exercer sempre o papel de cidadão. Acho que isso foi notável para todo mundo, não é mesmo? É verdade. Deu para ver muita gente, por exemplo, em casa, pessoalmente, a minha enteada, que tem 16 anos, foi votar pela primeira vez. Então, muita gente a gente vê circulando, muitas famílias votando, né? Votando aqui enfim, nas suas sessões.
com idosos, também muitos idosos, por exemplo, que a minha mãe, por exemplo, que tem 72 anos, ela quis ir votar. Que legal, então é Sérgio. muito bacana. Nós tem o exemplo em casa, né? Você tem Exatamente. e tem o exemplo em casa. Mas muito legal. E para você também que está aí, nós estamos com transmissão ao vivo, falando sobre o Diário do Grande ABC, a nossa realidade é exatamente essa. Eu vou só pedir, o Johnny, se a Fernanda puder só arrumar um pouquinho minha câmera aqui, ó, ela tá bem tortinha, ao vivo é isso, viu, gente? Se a gente fala é muito rápido, só para dar uma acertadinha aqui. E aí, o que acontece? Joga aqui na câmera do meio, por favor, enquanto arruma. Nós estamos com a transmissão ao vivo do TikTok, transmissão ao vivo no Instagram, então fiquem conversando com a gente, o Instagram fica aqui comigo também, então eu vejo o comentário de vocês. No Facebook, muitas pessoas interagindo, inclusive de Limeira, de Minas Gerais, é alguma coisa assim, Serra Negra, São Mateus, então assim, mostrando, né, que o Diário do Grande ABC, quando a gente tem essa live, quando a gente fala no online, aqui ó, estou em Serra Negra, Vera Lúcia Moreira Forato, muito obrigada, Limeira do Oeste, Minas Gerais, Aguinaldo Silva, muito obrigada também, porque mostra que o Diário do Grande ABC, nós estamos falando com todos, né, Sérgio? É verdade. Quando a gente está online, nós conversamos com todos, é óbvio que nós trazemos a nossa realidade do Grande ABC, e vamos mostrar aqui minuto a minuto, que temos muitos números para falar sobre isso, mas quando estamos online, nós falamos com todos, e todo mundo tem alguma ligaçãozinha aqui com o Grande ABC, já notou como o Grande ABC tem tudo? Todo mundo conhece alguém que mora ou trabalha numa metalúrgica, ou trabalha, enfim, que tem uma história. Ou morava aqui, foi morar lá, mas fica de olho aqui, né, porque tem algum parente, mas muito legal. Então, bem-vindos para vocês, nós estamos oficialmente, as equipes nas ruas, esse mês foi muito intenso, mas é óbvio que é um trabalho de 3, 4 meses atrás, intensamente, que vocês já estavam desempenhando, nós trazemos essa realidade do audiovisual ainda mais interativo, e isso foi marcante para tudo, acho que agora a gente finalizando aqui com chave de ouro. Foi sim, e a população do Grande ABC, ela entendeu isso e buscou, entendeu a necessidade, entendeu o canal onde ela poderia encontrar as informações, que era aqui nas plataformas digitais, no site do Diário do Grande ABC. A prova é que a gente, esse mês, ainda nem fechou o mês, e a gente atingiu um número recorde de visualizações no nosso site. Então, aproveitar e agradecer a todos os internautas, os moradores do Grande ABC, os moradores de todo o Brasil que acessam o site www.dgabc.com.br e aconselho você a ficar aí até o fim do dia, aí, até acompanhar o dia inteiro, para a gente poder acompanhar tudo ali, a gente vai ter os resultados. E o diferencial, né, Juliana? Não só o resultado geral de governador e de presidente, mas o número de cada cidade, como cada eleitor de Santo André, de São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, como votaram. Exato. Então aqui, no site do Diário do Grande ABC, você pode acompanhar esses números. Perfeito, exatamente. A gente, por falar em números, antes da gente falar da nossa realidade agora do segundo turno, você já traz um pouquinho para a gente da questão do que foi o primeiro turno. Acho importante a gente relembrar, vamos jogar na né? tela, por favor, então, Johnny, alguns números, aquela imagem que nós temos já de uma apresentação, que é uma lembrança, mas isso foi o que realidade. Aconteceu no dia 2 de outubro, né? Como foi, a gente sabe que no placar geral, o presidente Lula teve 6 milhões de votos a mais no Brasil inteiro do que o presidente Bolsonaro, foram 57 milhões de votos contra 51 milhões. E a gente tem um panorama aqui no Grande ABC. Aqui no Grande ABC, o presidente, diferente do que foi no estado de São Paulo, em que o Bolsonaro venceu a eleição, no Grande ABC, Lula venceu. Ele ganhou em 5 das 7 cidades do Grande ABC. Falando no cômputo geral, Lula teve 768.432 votos e Bolsonaro 647.619. Vamos lembrar que no primeiro turno, a gente teve aqui, se a gente olhar aqui, se você acompanhar aqui, tanto da Simone Tebet quanto do Ciro Gomes, nós estamos falando aí de mais de 200 mil votos aqui no Grande ABC. A questão é para onde foram esses votos? Deles a gente sabe, né? Que foram para o Lula, porque o apoio declarado dos eleitores dele. Agora, dos eleitores a gente precisa saber como vai ser, com certeza. E Bolsonaro, na nossa região, ele ganhou só em Santo André e em São Caetano. A gente pode ver ali, ó. O Bolsonaro teve 188 mil votos em Santo André e Lula 185 mil, perto. Em São Caetano foram 57 mil a 38 mil. E nas outras cidades, nas outras 5 cidades, o Lula venceu. Em São Bernardo, por exemplo, cidade governada pelo prefeito Orlando Morando, do PSDB, que declarou voto no segundo turno ao Jair Bolsonaro, mas que é conhecida como o berço do PT, foi onde surgiu o Partido dos Trabalhadores, onde surgiu o presidente Lula. No primeiro turno, aliás, Lula teve 240 mil contra 185 mil
do Bolsonaro, né? E a nossa grande dúvida é como vai ser, como o eleitor do Grande ABC vai se posicionar, ou se posicionou, né? Isso que já aconteceu, já votou, como se posicionou em relação ao seu candidato, principalmente aqueles que votaram, principalmente os que votaram na Simone Tebet, no Ciro e a abstenção, né? Houve mesmo, você já falou, hoje foi um dia de muito sol, eu passei pela estrada ali, vi a prainha estava cheia, então as estradas estavam muito cheias, a gente noticiou no nosso site, tanto Anchieta quanto Imigrantes, foi sentido capital agora no meio da tarde, a movimentação era muito intensa, então muita gente desceu a serra. Então, vale lembrar também que, por determinação do Supremo Tribunal Federal, e sob orientação até das prefeituras, aqui todas determinaram, né, que neste segundo turno, diferente do que aconteceu no primeiro, houve o que a gente chama de passe livre. Todas as cidades, no primeiro momento, 6 das 7 cidades adotaram um ônibus gratuito para hoje, né, das 8 às 5 horas, e no dia seguinte São Bernardo também aderiu, ou seja, as 7 cidades do Grande ABC aderiram ao passe gratuito, né, a entrada gratuita de ônibus. O que é mais do que justo também, né, favorecer essa questão da democracia. Garantir o direito à democracia, garantir, né? para todos, que é o importante. Agora a gente trazendo os detalhes, a gente já pode, acho que, jogar na tela, por mais que nós vamos voltar, uma das partes que eu gostaria de combinar com você que está nos assistindo e tudo mais, nós queremos falar também sobre os nossos anseios aqui do Grande ABC, porque independentemente de quem ganhar, nós temos as nossas cobranças. Isso e vai ser papel fundamental, assim como já é do Diário do Grande ABC, cobrar 500 questões de recursos, questão de atenção, de principalmente lei. Governador, né? Principalmente governador. Exatamente. É óbvio que tem muitas leis que são de governo federal também. Muitos recursos federais. Exatamente. Mas de governo estadual, independentemente de quem ganhe, nós vamos ter uma realidade aqui e temos um acompanhamento a ser feito, não é mesmo, Sérgio? Onde entra, e você acompanhou em primeira mão aqui no Grande ABC, que a gente divulgou os nomes dos deputados eleitos, isso entra muito no trabalho, no que vão fazer os candidatos, os deputados federais, os 4 deputados federais eleitos e os 8 deputados estaduais eleitos pelo Grande ABC. No caso federal, a gente está falando de Alex Manente, Luiz Marinho, Marcelo Lima e Fernando Marangoni. Sim. Né? Então, eles vão ser responsáveis por garantir essa interlocução com o Grande ABC, com o consórcio, e garantir recursos federais para a nossa região. E o que nós devemos ficar felizes mesmo, celebrar, ainda falta muito para a gente pensar, mas no crescimento, né, esse evolutivo que nós tivemos em questão tanto de deputado estadual quanto de federal, mostrou que o pessoal do Grande ABC se preocupou com isso, porque se a gente não tem voz lá, fica difícil a gente chegar e realmente ser ouvido os nossos anseios. A bancada federal dobrou, né? Exato. Eram 2, são 2, né, nessa atual legislatura, Sim. que termina no último dia de janeiro, 1º de fevereiro começa a nova legislatura, Sim. Então a gente passa para 4. Exatamente, e a gente ter uma proximidade dessa cobrança, e isso a gente fala do eleitor mesmo, né, você tem por Instagram, você tem esse contato direto, mas também tem o nosso papel de jornalista de ficar muito atento a várias questões, dentre elas a gente vai falar na nossa próxima entrada, alguns pontos mesmo, como mobilidade, segurança, economia, geração de emprego, desindustrialização, que nós passamos por várias questões, guerra fiscal. Então, assim, se você ainda tem alguma dúvida, tem alguma questão, tem algum ponto que você também queira, comenta aí pra gente Vamos conversar. Lembrar principalmente o que os candidatos a governador falaram, né? Quando estiveram por aqui, o que eles apresentaram, o que propõem, né? Exato, e estiveram presentes, né? Eles sabem o que a realidade do Grande ABC quer também. São 7 cidades que falam por uma região só. Essa é a grande verdade. Se as 7 cidades vão se conversar também, é uma outra questão que a gente precisa falar. A gente está falando de quase 3 milhões de habitantes, o 5º maior PIB do Brasil. Exatamente. Né? Então... E que precisa evoluir, porque nós vemos, a gente tem uma linha aí que a gente não entende ainda esse futuro, falando tanto de indústria, né? Que todo dia a gente tem alguma notícia diferente acontecendo, mas para a gente entender essa questão econômica que faz parte da nossa realidade. Na tela, nós temos, então, essa tela, gente, vocês podem acompanhar no nosso site, tá? Full time também, quanto tá nessa live, que nós não paramos a live mesmo nas nossas entradas. Sérgio Vieira trazendo presidente, Jair Messias Bolsonaro, a gente falando de panorama nacional, Luiz Inácio Lula da Silva, por gentileza. A gente está com 35,44% das urnas apuradas, das sessões totalizadas. A gente tem um cenário ali de 50,81% para Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos falando de 21.146.626 votos, contra 49,19% de Luiz Inácio Lula da Silva.
20.471.457 votos. Ainda tem muito voto aí pela frente, mas mostra um cenário que foi um pouco diferente do primeiro turno, Juliana. No primeiro turno, o presidente Bolsonaro, ele abriu uma larga vantagem, isso pode ser explicado até geograficamente, porque as urnas começaram a ser abertas primeiras em regiões predominantemente que votam no presidente Bolsonaro, por exemplo, a região Sudeste, Centro-Oeste, Sul. E aqui a gente também vê um cenário parecido. O Nordeste, por exemplo, que é um reduto sabidamente que tem muitos votos para o candidato do PT, normalmente demora um pouco mais para abrir. Agora, o que chama a atenção é a proximidade dos dois, ainda com o placar, ainda com 35% dos números das urnas apuradas. Nós temos 156 milhões de eleitores, né? Aqui a gente está falando de 42 milhões ainda, né? É isso. Então, 65% ainda dos votos. Sim. E no primeiro turno, foi a partir dos 70%, 72%, que o presidente Lula fez o X, que é como se fala, né? Que ele ultrapassou o presidente Bolsonaro, e aí ele ampliou essa vantagem, chegou a 6 milhões de votos de distância. Aqui eles estão muito próximos, aqui a diferença é menor do que 1 milhão de votos, menos de 1 milhão de votos. Mesmo sendo o mesmo cenário de começando em berço que já existe a predominância bolsonarista, né? Exatamente. Agora, o que é interessante aqui, a gente poder fazer um cenário, Juliana, se me permite, a gente já abriu alguns números aqui do grande ABC. Ainda para presidente. Santo André, por exemplo, nós temos a realidade Bolsonaro, número 52,93%, com 14.399. Perfeito. Luiz Inácio Lula da Silva, 47,07%, 12.805? É isso aí, 12.805. Exato. Ainda tem muito voto também. Santo André, que no primeiro turno deu Bolsonaro. No primeiro turno deu Bolsonaro. Seguindo a máxima, né? Então, São Bernardo, a gente vê também como aconteceu no primeiro turno. Lula na frente, com 22.453 votos. Bolsonaro 48,72%. Agora deu uma. Aqui é full time. A gente vai falando e vai acabando mudando. Assim, foi 37%. Tá. Então a gente segue aí Lula com 51%, Bolsonaro 48,65%. Em São Caetano, se percebe que é uma distância significativa, talvez a cidade em que mais daqui da região em que o Bolsonaro tem uma folga maior, assim, digamos. São Caetano vem dando até aqui 58%, 58,26% dos votos para Bolsonaro e 41,74% para Lula, correto, repetindo o cenário do primeiro turno. Correto. Em Mauá também, Lula venceu, agora está com 53,37%, Bolsonaro 46,53%. Diadema também, Lula 58,47%, Jair Bolsonaro 41,53%. Ribeirão Pires já tem uma diferencinha. Aqui em Ribeirão muda o cenário, porque no primeiro turno deu Lula. Sim. Então aqui está dando por enquanto Bolsonaro com 53,11% contra 46,89% de Lula. E Rio Grande da Serra, que também deu Lula, 55% contra 44,98%. E que é interessante que a gente acaba vendo de onde vêm os votos, né? Simone, Ciro e as abstenções. Por exemplo, Ribeirão Pires já mostrando que pode fazer alguma diferença no cenário. É verdade, que migrou aí para o Bolsonaro. Com certeza. E agora falando de governador, Tarcísio Gomes de Freitas, 57,71%, com 3.184.170 votos, e Fernando Haddad, 42,29%, 2.333.301 votos. Isso permanece mais ou menos o mesmo panorama. É um pouco do que as pesquisas vinham mostrando, né? Em que pese o candidato Haddad ter crescido, ter aproximado, nas últimas 2 semanas, ter aproximado muito, em algumas pesquisas mostraram um empate técnico, em nenhum momento desse segundo turno o Tarcísio teve a sua liderança ameaçada, né? Então, esse número é um número até esperado do Tarcísio um pouco mais à frente. Talvez o que chame a atenção, isso é importante a gente ver, é a distância, quase 60%, né? Sim. Eu estou só levantando aqui para a gente poder ver qual é o percentual que está agora, mas a gente tem 57,62% de Tarcísio Gomes de Freitas, também ainda tem muito voto a ser apurado. Sim. E Fernando Haddad com 42,38%. O que se esperava era um pouco mais próximo,
É que são quase 15%, né, de diferença aí. Tem uma vantagem, vamos colocar, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira entrada. Falando das nossas cidades agora, Sérgio. Vamos lembrar também que, no caso aqui do ABC, o Tarcísio ganhou apenas em São Caetano. Apenas em São Caetano. Né? E como estamos aqui? Aqui a gente tem o Tarcísio ganhando em 3 cidades. Ele ganhando em Santo André. Olha isso. Vamos lembrar que Santo André é a cidade, que, por exemplo, que o vice-prefeito Luiz Zacarias, do PL, tem sido um apoiador desde o primeiro turno aí de Tarcísio Gomes de Freitas. Sim. E da onde surgiu aquela frente suprapartidária regional, encabeçada pelo prefeito de Santo André, Paulo Serra, que também declarou voto ao Tarcísio de Freitas. Sim. Então, esse número mostra o trabalho deste time político, resultando aí na liderança até aqui de Tarcísio Gomes de Freitas em Santo André. Ele tem 51,72% contra 48,28% de Haddad. Outra cidade também, a cidade mantendo, que deu a liderança para o Tarcísio no primeiro turno, São Caetano, 59,10%. E você pode ver muito parecido com a votação, né? Você tem 59% e 59%. Então, o eleitor de São Caetano, ele acompanhou... Na mesma base. O candidato a governador do candidato a presidente. Com certeza. E Tarcísio também, Ribeirão Pires, 52%, também acompanhando o eleitor que votou em Bolsonaro nesse segundo turno. E aí Haddad vence em São Bernardo, 52,37 a 47,63, vence em Mauá, 53,72 a 46,28, vence em Diadema. Vai lembrar que Mauá e Diadema são as duas cidades do Grande ABC que são comandadas por prefeitos do PT. Então, em Diadema, 58,86 a 41,14. E em Rio Grande da Serra, Haddad 54, 41 a 45,59. E essa realidade também de Tarcísio à frente e Bolsonaro ainda mantendo aqui, né, essa frente, mas essa comoção do Lula nacional mostra que o pessoal está votando realmente pelo partido, né? Não é pela apuração da pessoa, não. Então, assim, o governo do estado, ok, Tarcísio, o governo federal, não, ok, Bolsonaro, ou ok, Bolsonaro. Há uma escolha, na maioria das vezes, das pessoas de ter essa, isolando um, isolando o outro, uma coisa, outra coisa, não seguindo a mesma base também. Em alguns momentos, talvez, mas não é uma realidade única, concorda? Concordo. Precisa lembrar que o eleitor de São Paulo, como um todo, é um eleitor predominantemente conservador, principalmente o eleitor do interior de São Paulo. Não é à toa que o PSDB comandou o estado por 28 anos. Sim. Né? E o PT, só em uma ocasião, que foi em 2002, foi ao segundo turno, à época com José Genuíno, de candidato, mas perdeu. E na época o vice-governador, na época, era o Luiz Marinho. Olha mesmo. Pois é. Então, foi só a segunda vez que o PT esteve em um segundo turno ao governo do estado. Então, é um estado que o PT tem muita dificuldade de conseguir avançar, e o PT trabalha muito para conseguir, apostava todas as suas fichas, ainda aposta as fichas no candidato Tarcísio. Então, assim, no candidato Haddad, vamos lembrar, por exemplo, na capital, o Haddad ganhou, na região metropolitana também ele teve uma boa votação, mas a grande questão é o interior de São Paulo. Que é estadual. Se mostrou um pouco mais bolsonarista e muito mais ligado a um voto conservador, um voto liberal. E que foi interessante até na escolha do PT mesmo de ser o Haddad, exatamente porque ele já ter sido prefeito, mostrando que isso acabou fazendo uma ligação um com o outro, até porque como ele já ganhou na capital no primeiro recorde. Vamos lembrar que ele perdeu, né, a reeleição, né? Ele perdeu, ele não foi ao segundo turno naquela eleição, não conseguiu ir. Mas vale lembrar também que em 2018 tem uma questão do recall aí. Em 2018 o Haddad foi candidato a presidente. E ele foi ao segundo turno com o presidente Bolsonaro. Né? Então ele teve uma projeção também nacional. Com certeza. Sérgio, essa daqui é nossa primeira entrada, né? São as primeiras impressões. Exatamente. É óbvio que nós vamos trazer muito mais informações para vocês e com a participação de vocês, trazendo toda a nossa realidade. Eliomar, olha você participando aqui comigo no ao vivo. Boa tarde para todo mundo. Gilvan Viana, boa noite, de Diadema, seja muito bem-vindo também. E a gente trazendo isso, as informações para as pessoas, Sérgio, porque esse nosso papel enquanto jornalista do ABC, isso é fundamental porque move a nossa vida.
vida, move nosso dia a dia, a gente que é da região, a gente conhece a nossa esquina e a gente quer que isso seja uma realidade para as pessoas. Então eu fico muito feliz desse momento que o Diário vive novamente, trazendo isso para as pessoas, e não para aqui, né? A gente sempre fala, a gente vai fechar hoje com chave de ouro com vocês, mas amanhã já tem 500 outras informações impressas. Aliás, amanhã acompanha uma cobertura completa no Jornal Impresso, com tudo, os números dos presidenciáveis, Lula e Bolsonaro, Haddad e Tarcísio, como cada um também situou. A gente vai fazer uma arte muito completa, que a gente vai colocar no impresso. Também é até um jornal histórico, aquele jornal para guardar, né? Não, e é importante que as pessoas acompanhem, porque eu falo assim, gente, a memória, ela só é viva se nós tivermos comprovações, se nós tivermos como apurar. Porque a memória do brasileiro, ela sofre um pouquinho uns lapsos de vez em quando. Mas quando a gente tem essa base aqui, o jornal impresso, quando a gente tem principalmente também a questão do site, que sempre pode consultar, você vai poder cobrar. Então, peraí, ele falou que entregava essa obra. Não entregou? Vamos cobrar. É isso que faz a diferença de hoje em dia nós podemos ter tanto acesso a um político, de ter tanto acesso à informação. Vamos usar isso para o bem, não para fake news. Vamos usar isso para o bem, para podermos cobrar e também parabenizar, porque a vida não é feita só de cobrança, como eu digo. É verdade. Não, e vamos lembrar, você falou em eleição, a cobertura de eleição no Diário do Grande ABC não termina hoje, nem amanhã. Vamos lembrar que no dia 11 de dezembro, os eleitores de Ribeirão Pires vão escolher o novo prefeito. Verdade. Então a gente vai, terminando essa, a gente já faz uma ampla cobertura, vamos ouvir os pré-candidatos, vamos fazer sabatinas, fazer uma ampla cobertura. Já gostei, hein? Falou a palavra sabatina, a gente já gosta. Prepare, Juliana. Eu gosto assim, Sérgio, muito obrigada, vai ficar conosco, né? Claro, óbvio, todo o tempo. E nos bastidores a gente fica aqui a todo tempo também. Então, se vocês quiserem falar com a gente pelo Instagram, quiser falar com a gente pelo YouTube, mensagem, e-mail, WhatsApp, contato não falta, tá, gente? É Diário do Grande ABC nas eleições 2022. Até daqui a pouco. Até já. Olá, 19h01, ao vivo, nós estamos conectados com vocês, trazendo toda essa apuração, né, dos candidatos à presidência, os candidatos ao governo do estado de São Paulo. Estou eu, Juliana Bontorim, Sérgio Vieira aqui na bancada, estamos aqui, e nós temos várias pessoas em atuação, tanto na redação, quanto aqui na nossa parte de TV também, do GVC TV. Time completo, né, gente? E muito legal a gente trazer toda essa parte com vocês e a conexão que vocês estão fazendo conosco também, comentando, compartilhando, tá muito bacana de a gente ver. É um domingo da democracia, um domingo para a gente realmente comemorar. Sérgio, vamos para os números direto que você traz aqui? Vamos, se o Jonathan puder, por gentileza, mostrar aqui para a gente. A apuração avançou muito, né? Foi diferente do primeiro turno, né? O primeiro turno demorou um pouco mais, por volta das 8 horas que a gente tinha o resultado que a gente tem hoje. Vamos lá, 84,33% dos votos apurados. Há pouco tempo, há poucos minutos, o Luiz Inácio Lula da Silva, ultrapassou Bolsonaro, num cenário muito parecido do que foi o primeiro turno. A gente falava na nossa primeira entrada que ele ultrapassou com 70% dos votos, e aqui também, um pouquinho antes dos 70% dos votos, ele ultrapassou. Então a gente tem agora Lula com 40%, 50.453.319 votos, Bolsonaro 49,60%, 49.651.868 votos. Nós estamos com 81%. 84%. Muito rápido, né? Essa apuração dessa eleição. Nós estamos falando aqui 7 horas da noite ainda. Imagina que mais uns 40 minutos, uma hora, a gente já vai conseguir com certeza, ter eleito aí o novo presidente e os governadores. Alguns governadores já foram anunciados. Sim. Né? Até por projeção de governador, a gente traz o número agora de 55,64% Tarcísio e 44,36% Fernando Haddad. 81% da apurada de São Paulo. Então está muito próximo de uma definição aí. Provavelmente Tarcísio Gomes de Freitas daqui a pouco vai ser anunciado como novo governador de São Paulo. Até pela projeção de uma pesquisa. Até pela projeção do Instituto Datafolha que já disse que ele vai ser eleito. Ok, então nós vamos trazer agora das nossas cidades aqui do ABC. Nós tivemos já algumas modificações para a gente apurar. Santo André para presidente 52,29%, para Bolsonaro, e para Lula 47,71%, mantendo o que nós falamos. Mantendo. O que chama a atenção é São Bernardo. Havia uma expectativa grande de que Bolsonaro pudesse vencer em São Bernardo, mas não é o que está se confirmando, né? Lula vence em São Bernardo com 52,37%, Bolsonaro 47,63%. Vamos lembrar, de novo,
que nesse caso aqui, o Orlando Morando, o prefeito de São Bernardo, ele se empenhou pessoalmente para que pudesse fazer essa virada, que não se confirmou. No caso de Santo André, como a gente falou, naquela frente suprapartidária regional, que teve o prefeito de Santo André, Paulo Serra, como coordenador desse grupo, conseguindo fazer com que Bolsonaro mantivesse a liderança e, por enquanto, vencendo em Santo André. Correto. Já em São Caetano, mantendo também o que a gente já tinha visto o cenário, 59,28%, Jair Messias Bolsonaro, 40,72%, uma grande diferença. Acho que São Caetano é o que mais desponta realmente como diferença para o Lula. É verdade. E as outras, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Luiz Inácio Lula da Silva na frente. Certo. Agora na projeção governador, Tarcísio Gomes de Freitas em Santo André ganhando 51,72%. Aqui também é uma questão importante, Juliana, se me permite, claro. Em Santo André, vamos lembrar novamente que o Tarcísio só ganhou em São Caetano, né? E ele mantém essa posição aqui no segundo turno. São Caetano 59,38% contra 40,62%. Também, de novo, Desculpa, caso Sérgio, o Tarcísio no primeiro turno é São Caetano. Ganhou só em São Caetano. Aqui a gente está falando de Santo André e São Caetano. Isso. São Caetano também é o resultado dessa frente suprapartidária, que teve o prefeito Paulo Serra e o vice-prefeito Luiz Zacarias como coordenadores, como os grandes nomes aí desse grupo, que tinham a intenção de trazer a vitória de Tarcísio em Santo André, e por enquanto vem se confirmando. Tarcísio 51,70% contra 48,30%. São Bernardo também. Orlando Morando se empenhou, declarou voto no Tarcísio, fez eventos em São Bernardo, mas me tem parecido aí, o que se parece é que não foi suficiente para garantir a vitória de Tarcísio de Freitas em São Bernardo, pelo menos até aqui. Haddad 52,4%, Tarcísio Gomes de Freitas 47,60%. E as outras cidades, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, Fernando Haddad confirmando aí o favoritismo. Com esse cenário mesmo, a gente já tendo a projeção aqui de Tarcísio eleito e como que a gente pode vislumbrar isso? É um trabalho que ele vai ter que fazer bem grande com todas as cidades, por mais que Santo André e São Caetano consagram ele como vencedor, mas nas outras cidades não. Como que você verifica isso, Sérgio? Eu acredito que ele vai ter, ou talvez o grande trabalho dele, tanto dele como do Lula, vai ser de pacificar, no caso de Tarcísio pacificar o Estado e o Lula de pacificar o país. No caso do Grande ABC, havia uma frente, a maior parte dos prefeitos, com exceção do Felipe de Diadema e do Marcelo de Mauá, os outros prefeitos, eles declararam voto, estiveram juntos com o Tarcísio. Então, uma região, embora o eleitor não acompanhou o que o prefeito, por exemplo, no caso de São Bernardo, mas imagino que o Tarcísio ele não vai ter dificuldade de lidar com os prefeitos aqui da região, né? E nas vezes que ele esteve aqui, ele esteve inclusive aqui no Diário do Grande ABC, no primeiro turno, fez uma entrevista longa e exclusiva, ele estabeleceu alguns compromissos. O primeiro deles, de não interromper nenhuma obra que esteja em operação, que esteja acontecendo, né? E falou textualmente de que o BRT-ABC, que é aquele corredor de ônibus que vai passar por Santo André, São Bernardo e São Caetano, ligando ao metrô, ele se comprometeu, vai até o metrô Tamanduateí, e se comprometeu a manter essa obra. Haddad primeiro disse numa entrevista que ia rever o contrato e depois disse que manteria, né? Então ele se comprometeu a isso, disse que vai manter. Tarcísio também falou duas questões importantes envolvendo mobilidade. Uma delas foi assegurar que vai reabrir a estação Pirelli da linha 10 da CPTM. Quem pega o metrô, quem pega o trem sabe que é importância um pouco mais estação. antigo, sabe da estação Pirelli. Sim. Que é uma estação que fica logo depois da estação aqui Celso Daniel, e antes de chegar em Mauá. Sim. Então é uma estação importante ali na região do Giovanni Battista Pirelli. Com o crescimento que está tendo naquela região. Então, uma região que hoje tem um shopping, tem conjunto residencial. Então ele se comprometeu a reabrir a estação Pirelli, que fechou, se não me engano, em 2016. São 6 anos que ela está fechada. Então, além disso, ele também se comprometeu a seguir com o projeto da linha 20 rosa do metrô, que é finalmente chegar ao metrô, ao Grande ABC. Esse projeto, como disse algumas vezes o governador Rodrigo Garcia, ele está em estudo, ele está avançando, ele já tem um projeto executivo, ele já avançou, já vai se definir
qual é a modalidade da licitação, se vai ser PPP, se vai ser contratação direta pelo governo, enfim, está nessa fase. Então, imagina-se que ano que vem a obra possa começar de fato. Já passou, né, do Já tempo. Vamos ser passou. bem sinceros, né? O Grande ABC, ele merece esse respeito com relação ao metrô, porque a gente é um consumidor e um trabalhador também de São Paulo, e vice-versa. Assim como cresceu também muito o consumo de São Paulo ao ABC, e isso tem se consagrado exatamente por causa dos serviços oferecidos, isso grandemente. Então, assim, com o metrô, eu acho que é a cereja do bolo que realmente falta para que a economia deslanche de uma certa forma que não seja pesarosa para as pessoas. Porque só quem pega transporte público, só quem acompanha a questão do transporte público sabe o quanto é difícil. E até o trem, fazendo aqui um elogio para a questão do trem, tirando os seus horários muito, né, mirabolantes, aí, que é realmente muito complicado, já é um fator muito importante para as pessoas daqui. Então, assim, nós falamos de mobilidade com o Tarcísio, já tem aí um ponto para que a gente possa cobrar. Tarcísio, que está aqui conosco, a gente também vai sempre acompanhar, mas é importante a gente ressaltar aqui nossa população do Grande ABC, falando em números de população, 721 mil população em Santo André, 844 mil população em São Bernardo, 161 mil em São Caetano, 477 mil em Mauá, em Diadema nós temos 426 mil e população em Ribeirão Pires, 124 mil, Rio Grande da Serra, 51 mil. Quase então, 3 milhões de habitantes. Exatamente. Vai ter que ter um olho para cá. Uma das coisas que nós tínhamos falado, Sérgio, que a gente tem ouvido muito do Grande ABC, é essa questão da guerra fiscal, que eu acho que é importante a gente ressaltar. Eu vi muito nas falas deles, né, tanto conosco também, mas em outros canais, falando muito do que você ia fazer, da tecnologia, de manter, porque às vezes a gente está perdendo algo daqui para ir para o interior de São Paulo, que pode ser, ou até em regiões um pouco mais afastadas, quiçá sair do país, como acaba acontecendo. Algo precisa ser feito. E isso, na visão deles, o que a gente pode apostar? O Tarcísio falou recentemente, numa visita que ele teve aqui ao Grande ABC, que ele vai investir muito em inovação e tecnologia para poder garantir, poder pensar aí na manutenção das indústrias aqui no Grande ABC. E ele falou também e muito na questão burocrática, como você coloca da questão de imposto, da questão tributária, e discutir isso, como assegurar, como fazer com que essas empresas possam ficar aqui no Grande ABC. A gente tem recentemente a Ford, que saiu do Grande ABC, a Toyota, que começa a sair, começa um processo que vai durar quase um ano, agora em novembro eles começam a sair, fica até dezembro do ano que vem. Né? E a GM, que o Diário do Grande ABC relatou aí durante toda a semana, essa questão de o Onix passar a ser produzido na Colômbia e demissões que aconteceram na fábrica. Essa insegurança de como é que vai ficar a situação da General Motors. Sim. Então precisa ser feito realmente um trabalho muito grande de poder entender o que o governo do estado, e o governo pode muito nesse sentido, o que pode fazer para a manutenção das indústrias aqui no Grande ABC. Isso passa por um incentivo fiscal, por uma manutenção dessas empresas aqui, evidente com contrapartidas, que pode ser manutenção de empregos, pode ser a garantia de um tempo específico em ficar na região, passando por processos tecnológicos também. Precisa entender também que muita coisa mudou, né, em termos de tecnologia. Isso significa também para a inovação. A gente tem veículos elétricos, a gente tem... E se me permite, nessa questão de tecnologia, eu estive há pouco com a B Startups, alguma coisa nesse sentido, não estou lembrando aqui, mas a ABC Vale, que é aqui do Grande ABC, nós estamos em contato até com eles. Nós temos mais de 10 mil startups aqui na região, e ligadas à tecnologia, inclusive. Então, assim, aproveitar o que nós temos aqui de melhor, aproveitar o que é essa questão, e olhar que uma empresa que sai, não é só a empresa, né? Já é macro aí, mas tem o entorno, tem todos os serviços gerados, tem toda a questão de mobilidade, né, a própria educação, próprias pessoas que trabalham e moram aqui, que acabam tendo de mudar, que a gente perde muito, né? Infelizmente perde, e isso tem que ser um olhar que eu acho que cabe a nós também, Sérgio, a gente acompanhar realmente essa questão muito perto, assim, fazer com que fique, discutir sobre isso, sabe? O que pode ser feito, cada cidade pode ser feito, porque as pessoas, elas têm a noção de que isso é muito necessário, então acho que é um ponto que a gente tem que estar aí num olho em cima, com certeza, não é mesmo? É verdade, e a gente vai acompanhar, vai cobrar
do governador eleito, do presidente eleito, o que pode ser feito. Vamos lembrar do que foi prometido, isso que é importante Sim. também, nós vamos ficar muito atentos a isso, Sim. né? E poder mostrar para a população o que está acontecendo, se estão avançando os compromissos estabelecidos. Tudo isso a gente vai acompanhar a partir de amanhã, vamos cobrar nos nossos jornais, nas nossas páginas, nos nossos editoriais, esse é o nosso papel. Com certeza. Sérgio, aqui como nós falamos, né, como somos um macro de veículos de comunicação, de redes sociais, de trabalho, olha eu batendo aqui no microfone, depois eu já dou sofrimento para o pessoal, mas de tantas outras informações, aqui nos cabe dizer que 91,42% das sessões totalizadas com números quais, Sérgio? Porque a gente tem muito mais para a gente trazer de informação, mas ainda a gente tem um jornal impresso para vocês também. Vamos lembrar, então, agora Lula 50,57%, ou seja, abrindo um pouco a distância em relação a Jair Bolsonaro. Isso significa 54,5 milhões de votos. Vamos lembrar que no primeiro turno ele teve 57 milhões de votos. Jair Messias Bolsonaro, 49,43, 53,6 milhões de votos. Com certeza. E o governador aqui no estado de São Paulo quase 90%, se consagrando. 55,43%, 42% agora, 12 milhões de votos e 44,58% para o Haddad e 9,6 milhões de votos. Já nas nossas cidades, mantendo o panorama que nós acabamos de falar também, Isso. em 2 cidades, Santo André e São Caetano, Bolsonaro, nas outras 5 cidades, São Bernardo, Mauá, Diadema, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Lula. E governador Sérgio? Também 2 cidades, Santo André e São Caetano. Então, assim, Santo André e São Caetano votaram em Bolsonaro e Tarcísio. Quiseram São Bernardo, Bolsonaro e Tarcísio. As outras 5 escolheram Haddad e Lula. Perfeito. Então, nós temos aqui um cenário da nossa região apresentado para vocês, questões apresentadas para vocês, o dia de domingo que a gente vai lembrar para sempre. Eu acho que é uma eleição realmente histórica, não tem como a gente não falar sobre isso. E o que deve permanecer a partir de agora é a escolha da maioria. E contra a escolha da maioria, nada se cala, precisa acontecer. E que a gente possa torcer pelo melhor para o Brasil. É verdade. Todo mundo sabe que foi um cenário muito polarizado e até em algum momento se passou do ponto em ambos os lados, Sim. né? Tanto quem apoia o presidente Lula quanto quem apoia o presidente Bolsonaro, e isso é muito ruim. E a gente precisa lembrar que quem foi eleito hoje vai governar por todos. Sim. O próximo governador vai ser governador de todos os paulistas, incluindo do grande ABC. Presidente também. O presidente eleito vai ser presidente de todos os brasileiros. Claro. E a partir de amanhã, acabou a eleição. Acabou a disputa, temos que todos torcer para que quem for eleito possa fazer o melhor, porque o candidato político eleito trabalhando, conseguindo fazer aquilo que se comprometeu, certamente o país e o Estado ganham. Não pode prejudicar o povo, não pode nos prejudicar. O que me incomodou muito na questão das eleições, eu falei com o pessoal, foi essa questão do fanatismo, né? Porque votar em um ou em outro é isso que é democracia, né? O nosso dia a dia, nem fanatismo, nem no esporte é bom, né? Então imagina na política, isso precisa ser repensado, principalmente para os jovens, cabe aí muito mais a questão da educação, realmente, política não é um time, não é isso, é realmente aprender que fazer política corretamente salva um país, salva uma população, então é muito importante. Eu agradeço muito a companhia de todos. Sérgio, parabéns para toda a equipe. Obrigado, Juliana. Com certeza. Também, a equipe aqui, unidos aqui, a equipe do online, a equipe das redes sociais, a equipe da redação do Jornal Impresso, todos no mesmo ritmo, aí trabalhando para frente e buscando informar a população, você morador, de todas as formas, todas as plataformas, do caminho que você quiser. No WhatsApp, no nosso grupo de WhatsApp. Aliás, site, joga aí no ar, o Johnny, o número do WhatsApp, que é muito importante. Eu estou aqui na lista de transmissão, todo o tempo entrando gente, né, Sérgio? Que legal isso. A gente esse WhatsApp que a gente vai informar. 996124764. Essa é para entrar em contato com a gente. No grupo do WhatsApp, você pode entrar, você que não está no nosso grupo do WhatsApp, clica numa matéria, qualquer matéria do nosso site, vai até o fim da matéria, tem lá. Entre no grupo do WhatsApp, aí você clica ali. Isso. E aí você passa a fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e receber a todo momento informações. Até porque a gente segue exatamente a Lei Geral de Dados, né? Então você se colocando à disposição para receber as nossas notícias e participando com a gente. Esses dias nós gravamos até um vídeo falando que quem faz o diário é você. Então você pode fazer a pauta, você pode contribuir com seus vídeos e muito mais. Eu quero agradecer imensamente ao TikTok, já soube que foi um sucesso a nossa live no TikTok. Muito obrigada, viu, pessoal? É isso mesmo. TikTok tem se mostrado uma rede muito bacana para que a gente tenha e vamos trazer mais para vocês. Ao pessoal do Instagram
também o meu agradecimento. Com certeza nos acompanhem. Daqui a pouquinho já tem mais notícias para vocês aí, que é isso mesmo que nós fazemos. Não paramos. Diário do Grande ABC, ninguém para, né, Sérgio? É verdade. Até o resultado final das urnas, a gente está aqui. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez e até amanhã trazendo informação no Jornal Impresso. Até mais. Obrigada, Sérgio. Obrigado. Tchau, tchau.